Vamos seguir falando sobre Ibovespa, gente, para repercutir esse novo recorde do Ibovespa e comentar sobre a recomendação do Morgan Stanley sobre o mercado brasileiro. Eu converso agora com o economista e CEO da Vida Investimentos, Rodrigo Marcati. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo aqui no CNN Money. Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Quero te ouvir sobre a sua avaliação diante desse comunicado do Morgan Stanley. De modo geral, é um relatório que surpreende ou não? Eu acho que não, eu acho que a gente já vinha, né, observando já nos últimos 2 meses, principalmente, uma mudança de comportamento do investidor estrangeiro em relação à Bolsa Brasileira, né? O fluxo de entrada de capitais foi significativo, né? Fato que fez a nossa Bolsa testar novos recordes aí nos últimos dias. E em conversas, né? Semana passada foi uma semana importante, né, do Brasil, lá em Nova York, né? Toda a Faria Lima esteve lá em congressos, em conferências, em premiações e em conversas com investidores estrangeiros, a gente percebe já uma mudança de leitura, né, em relação ao preço, né? Principalmente, eu acho que, óbvio, né? A gente tem grandes desafios ainda, principalmente na área fiscal, mas o preço dos ativos brasileiros no relativo, né, quando comparado com empresas internacionais, quando comparado múltiplos negociados na nossa bolsa versus a própria bolsa americana, a gente está num preço, num patamar histórico muito baixo. Então, num movimento de rotação, né, de ativos, né, a gente vem observando um apetite um pouco menor para a bolsa americana por conta né, dos desafios a partir da política implementada pelo Trump, né, com uma possível recessão a caminho, pressão inflacionária, atividade econômica americana precisando, né, desacelerar um pouco. É natural que a gente tenha uma migração, né, do capital da bolsa americana para outras bolsas pelo mundo. E o foco acaba sendo, nesse momento, os países emergentes. Brasil, apesar de uma bolsa menor ainda no comparativo com os países emergentes, é um mercado mais líquido, né? Então a gente acaba tendo sim esse fluxo positivo. Então a gente já esperava que esse comportamento fosse ratificado por alguns analistas, né? Surpresa positiva na tarde de ontem, o Morgan Stanley sendo o primeiro aí, dando uma boa dose de otimismo aí para o investidor. Dúvida. E aí, enquanto você fala, eu queria até dar uma olhada também, que a gente tem uma arte que mostra um pouco sobre o desempenho do Ibovespa. Pelo menos aí nos últimos tempos, desde 2021, a gente consegue ver, inclusive, esse movimento do Ibovespa. A gente percebe ali em 2021, logo aquele período pós-pandemia, quando a vacina surgiu, a gente viu o Ibovespa voltando a subir para lá por julho e lá em 2022 voltar a cair. Ficou bastante em zigue-zague de modo geral, mas apesar desse movimento de zigue-zague que a gente está vendo, o Ibovespa foi crescendo principalmente a partir ali de 2023. Eu queria saber a sua avaliação diante desse movimento do Ibovespa e se, na sua percepção, também a gente pode começar a ver outros bancos também recomendando compra para o Brasil. Acredito que sim, acredito que vai, né, vão ter novos analistas aí, novas casas de research ratificando esse relatório do Morgan Stanley. Um dos principais motivos é o patamar atual de juros, né? A gente está provavelmente no topo, né, desse ciclo de alta e em algum momento nos próximos meses vamos começar a falar sobre corte, né, sobre um ciclo de queda de juros, o que é sempre positivo para o mercado de ações, né? A gente está, como o próprio relatório do Morgan Stanley falou, com um estoque de renda fixa elevadíssimo, né? Mais do que o suficiente para financiar a dívida, por exemplo, do governo nesse momento. Então, existe um excesso de capital em renda fixa que naturalmente vai migrar para outros ativos, bolsa, né, é um deles. E também o fato, né, eu acho que olhando esse gráfico aqui, a gente não pode esquecer de que o gringo, né, o investidor estrangeiro, analisa em dólar, né? E aí, quando a gente pega esse mesmo período aqui e faz a conversão, né, o gráfico ainda estaria muito mais barato, né? Ou seja, para o investidor estrangeiro, dada a desvalorização do real, a gente ainda está com um grande desconto, né, mesmo nesse período. Então, tem oportunidade
para o investidor estrangeiro voltar, tem, né, espaço para a gente ter mais valorização. É óbvio que agora, no recorde que a gente está, começa a ficar um pouco mais, né, o mercado vai testando essa resistência aí para ver se, né, se tem fluxo de fato migrando. Eu acho que o investidor local ainda não está fazendo um movimento importante, né? Eu acho que essa última pernada de alta aí que a gente observa no gráfico, ela vem muito do investidor estrangeiro, né? Que hoje tá, né, representa mais do que 50%, né, do investimento nos ativos. Acho que a gente tem, em algum momento, uma virada de chave, principalmente quando essa expectativa de juros começar a mudar, do investidor local se posicionando. Aí a gente deve ter uma nova puxada mais forte nesses preços. Eu até aproveito para te perguntar sobre essa percepção do Morgan Stanley de que no ano que vem, pelo menos em meados aí de 2026, a gente vai chegar num cenário de Bovespa nos 189 mil pontos. Como é que você enxerga isso? Você disse agora há pouco que tem essa possibilidade de valorização, mas chegar aí próximo dos 190 mil pontos, quais são as chances? Faz sentido para você esse cálculo aí feito, essa projeção feita pelo Morgan Stanley? Eu acho que sim, né, por uma questão de liquidez, né, a bolsa brasileira hoje, né, por conta dos últimos 10 anos foram períodos ruins para a bolsa brasileira, né, a gente teve pouquíssimas aberturas de capital, pelo contrário, a gente teve muita OPA, né, muita oferta de recompra de ações, então a liquidez total da bolsa, ela diminuiu muito. Então, quando a gente imagina que se o investidor estrangeiro fizer uma venda só das empresas de tecnologia, assim, de uma redução de 10% na alocação das empresas de tecnologia, que foram as que mais se valorizaram nos últimos anos. A Alphabet, né, a dona do Google, sozinha, ela vale a bolsa brasileira inteira. Então, se a gente pegar ali 10% do que está alocado na Meta, na Alphabet, enfim, nas principais empresas de tecnologia americana e comprar a bolsa brasileira, já é o suficiente para levar essa bolsa para os 190 mil pontos por uma questão de liquidez, né? Não é isso exatamente que vai acontecer, mas é só para a gente fazer um raciocínio matemático aqui de que, de fato, se a gente não tiver uma janela de abertura de capital, né, com novas empresas entrando na bolsa, provavelmente a gente vai ter uma puxada muito rápida mesmo, né? E aí o Morgan Stanley está apostando muito numa mudança, numa corrida eleitoral favorável a uma mudança de política atual, né? Toda vez que a gente tem um índice de aprovação nos patamares que a gente enxerga hoje do Lula, né, que as pesquisas apontam, a possibilidade de reeleição ela é mais remota, né? A gente viu isso com o Jair Bolsonaro, né, no mesmo período que o Lula se encontra agora, ele também tinha um índice de reprovação ou de aprovação líquido mais baixo, e fato que não se reelegeu, né? Então, dado isso, dado que teria, né, hoje uma probabilidade de mudança maior do que a não mudança, esse fator deve dar um combustível adicional para o mercado, e aí a hora que a gente estiver de fato na corrida eleitoral, que é o primeiro semestre do ano que vem, né, com pesquisas já sendo divulgadas, com candidatos já né, oficializados, a gente provavelmente caiu aqui. A gente provavelmente vai ter essa corrida mais forte, esse sprint aí na bolsa, então provavelmente pode chegar nesse patamar, sim. Eu até aproveito para te perguntar o que acontece com a Bolsa, o que acontece com esse cenário do mercado, especificamente caso o presidente Lula, ou enfim, o governo Lula, se reeleja no fim das contas. Porque qual seria esse cenário, levando em consideração que a gente vê esse movimento, então, do próprio Morgan Stanley falando: olha, existe uma chance de mudança e isso pode ajudar, no caso o Ibovespa, pode ajudar as ações aqui do Brasil. Agora, com uma reeleição de Lula ou do próprio governo federal, qual que é o caminho nesse caso, olhando para o nosso cenário econômico já lá em 2027, né, ou talvez no fim de 2026, pós-eleição? Ah, vai ser um banho de água fria, né? Se a gente não tiver, a não ser que o Lula enxergue, né, que de fato essa política atual ela é insustentável no longo prazo e ele já mude, né, já mude esse direcionamento ao longo dos próximos meses, principalmente do ano que vem, e consiga convencer principalmente o mercado de que a sua política mudou, porque é muito difícil, né? Assim, a gente já
a gente já tinha uma certa desconfiança de que Lula viria, né, para esse governo, para esse terceiro governo, se seria o do primeiro ou do segundo mandato lá atrás. Veio mais a Dilma do que o próprio Lula, né? Ou seja, com gastos de governo muito mais acelerados, com né, um compromisso com o fiscal muito mais baixo. Então, acho muito difícil que, por conta apenas da opinião, né, do mercado, ele vai ceder e fazer uma mudança 180 graus agora no próximo ano. Então, acredito que se tiver uma reeleição nesse momento, com essa situação fiscal que a gente se encontra, com essa condição política, vai ser um banho de água fria para o mercado. Outro ponto que eu queria te ouvir, a gente viu também nesse relatório do Morgan Stanley, eles trazendo alguns pontos importantes com relação às tarifas de Donald Trump e essa incerteza econômica lá fora e que isso pode acabar prejudicando nos preços do petróleo, de commodities de modo geral, né? E aí é importante porque isso também pode acabar impactando as nossas ações por aqui também, né? O que esperar diante de tanta incerteza e diante desse impacto que a gente vê que realmente acontece? Assim, no relativo, né, o Brasil ainda se sairia menos mal do que outras economias, né. Tá. Mas, assim, num cenário de juros mais alto no mundo, de inflação mais alta no mundo, eh, ainda assim, a gente teria aqui alguns setores que poderiam se beneficiar, né, nesse movimento de rotação dos investimentos, como o setor financeiro, setor de utilities, concessões, e eu acho que é nisso que o Morgan Stanley também aposta para que a nossa bolsa continue performando bem, a despeito dessa política de tarifas do Trump. E a gente também está observando que, né, teve muita gritaria num primeiro momento, né, que eu acho que era justamente a intenção dele, né, botar o bode na sala, para negociar com, né, uma força maior aí as suas reivindicações, na política de comércio internacional, né. A gente tem observado que ele está recuando de uma forma até que rápida aí, né, dado o efeito que ele causou no mercado em pouco tempo, sobre essa política. Vamos observar, né, ainda por enquanto está tudo muito incerto, né, tem uma trégua aí rolando, vai ter 90 dias agora, uns 80 aí, né, de negociação com a China, e então vamos observar. Por enquanto, acho que o Brasil, entre as imposições do Donald Trump e a política, né, os parceiros comerciais que o próprio Brasil possui, ele é menos prejudicado do que outras economias. Muito bem. Conversamos agora com Rodrigo Marcati, economista, CEO da Vida Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Foi um prazer. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.